Boa noite, amigos. É uma alegria muito grande estar aqui na casa, trazendo uma mensagem muito confortadora, muito bonita de Emmanuel. Esta mensagem, ela se encontra neste livro, Fonte Viva, capítulo 109. E essa mensagem de Emmanuel nos mostra de uma maneira inequívoca o amor incondicional que Jesus tem por todos nós, a despeito das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas sombras, do nosso lado negativo. O Divino Mestre está sempre conosco, estendendo as mãos para que nós e Ele possamos caminhar, tenhamos mais força nessa jornada. E esta mensagem, ela se inicia através do Evangelho de João. João, o discípulo amado de Jesus, aquele que não o abandonou, ficou com Jesus e Maria até os últimos momentos. Então, no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23 a 25, consta o seguinte: mas Jesus mesmo não confiava neles, porque os conhecia a todos. Todavia, conhecendo as fragilidades dos espíritos da terra, sabia que não podia esperar uma melhora moral a curto prazo daqueles que presenciavam sua atuação poderosa. Eles queriam presenciar fenômenos inusitados e maravilhavam-se à sua vista, mas continuavam frios moralmente, como antes. Jesus não necessitava que alguém desse testemunho de nenhum homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. E Emmanuel, partindo do Evangelho de João, desta frase, pois ele bem sabia o que havia no homem, ele constrói então para nós esta mensagem e nós vamos refletir sobre ela. Emmanuel menciona 6 pessoas que tiveram uma convivência com Jesus. Algumas, uma convivência efêmera, rápida, e com outros, 3 discípulos, uma convivência mais profunda. Então, Emmanuel abre a mensagem dizendo o seguinte: sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. E por que Jesus, há 2000 e tantos anos atrás, não se deixava impressionar negativamente com as pessoas daquela época, como também não se deixa impressionar negativamente com a humanidade nos dias de hoje? Perto de Jesus, o que nós somos, se não crianças, dando os primeiros passos? André Luiz nos afirma no livro Libertação, logo no primeiro capítulo, que nós estamos convivendo com a racionalidade há 40 mil anos. Mas o que são 40 mil anos se considerarmos o tempo infinito? Não é absolutamente nada. Emmanuel nos diz que Jesus, na sua trajetória de evolução, os sistemas solares por onde ele passou já não existem mais. Já viraram poeira e novos sistemas foram formados. Então nós estamos falando de bilhões e bilhões de anos. Quando Cristo, junto com uma pleiade
de espíritos construíram este planeta escola para nós, ele já era um Cristo. E não podemos esquecer que um Cristo é diferente de um espírito puro. O espírito puro leva milhões de anos para chegar naquele ponto de angelitude. Um Cristo parte dali como se estivesse começando do zero e construindo uma nova jornada. Bem, se compararmos então Jesus com o tempo da nossa existência como espírito, veremos que não passamos de crianças. E é por isso que Jesus entende, compreende as nossas quedas, as nossas falhas, os nossos enganos. E está sempre ali do nosso lado, estendendo as suas mãos amorosas para nos ajudar. Muitas vezes nós, pela soberba, pelo orgulho, pela incúria, é que dizemos: Jesus, pode deixar que eu sei o caminho. Mas via de regra, quando assim procedemos, a gente acaba se perdendo nesse caminho, pegando atalhos que vão nos custar muito caro. Mas Jesus também não se deixa impressionar negativamente, porque ele sabe que em atendimento a uma lei divina, a lei de progresso, todos nós, um dia, chegaremos à condição de angelitude, de espíritos puros. É verdade que alguns de nós caminharão mais depressa, outros mais devagar, mas todos nós, obedecendo a esta lei de Deus, chegaremos a esta condição. Então, por esses dois aspectos, fica muito claro que Jesus, ele não se zanga, ele não fica bravo conosco, porque ele nos vê não apenas neste momento, mas nesta longa caminhada, aonde nós vamos chegar. É por isso que ele jamais se deixa impressionar negativamente. E na mensagem de Emmanuel, ele cita 6 pessoas que conviveram com Jesus, e nós poderíamos dizer assim: essas pessoas, Jesus não deveria ter confiado, apostado, vamos dizer assim, as suas fichas, porque eram pessoas que não fatalmente iriam errar. Mas vamos ao primeiro exemplo. Zaqueu. Nós conhecemos a história. Zaqueu era um publicano, um coletor de impostos, que vivia na cidade de Jericó. Todos os publicanos, eles eram odiados pelo seu próprio povo, porque eles recolhiam, arrecadavam dinheiro e passava esse dinheiro para os representantes de Roma. Por isso, o próprio povo não gostava. E a maioria deles aproveitava nessa cobrança ávida de impostos para pegar um pouco para eles também. Então, via de regras, eram pessoas ricas. Por isso, ninguém gostava deles. Mas Zaqueu um dia fica sabendo que Jesus vai passar por Jericó. E ele gostava das palavras de Jesus, das suas pregações. Então, ele sobe numa árvore, porque ele tinha uma estatura muito pequena. E ele sobe numa árvore para ver Jesus. Então, aquela multidão de pessoas, aquela agitação. Jesus passa em frente àquela árvore, olha, fala: Zaqueu, desce daí e vai para sua casa, porque ainda hoje me convém jantar com você. Como uma criança que ganha um brinquedo cheia de alegria, Zaqueu desce correndo da árvore, vai para casa, prepara a sua casa, um jantar e recebe Jesus à noite. Os discípulos de Jesus que ali estavam, ficam bravos com o mestre. Como Jesus? São pessoas mal faladas, odiadas pelo próprio povo, e agora o Senhor vai jantar na casa dessa pessoa. Os discípulos ficaram bravos com Jesus.
Mas como Jesus não olha apenas o momento, ele sabe o que ele vai fazer, o que ele tem em mente. Ele não esticou a conversa e foi na casa de Zaqueu. Zaqueu, alegre, feliz, proporcionou aquele jantar. E uma hora ele chama Jesus e diz assim: Senhor, vou pegar metade dos meus bens e dar aos necessitados. E se porventura eu tenha retirado alguma coisa de alguém, causado prejuízo para alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Jesus então olha para Zaqueu, dá um sorriso amoroso, abraça e diz: muito bem, Zaqueu, esta noite a salvação entrou nesta casa. Então, um homem odiado, tinha suas dificuldades, seus problemas, mas Jesus tinha certeza que aquele homem ia se modificar. Esse é o primeiro caso, o primeiro exemplo que Emmanuel nos passa nesta mensagem. O segundo caso, o segundo personagem é Maria Madalena. Todos nós conhecemos um pouco da história, sabemos da vida que Maria Madalena tinha. E um dia, Jesus está na praça e chega Maria Madalena chorando, aquela agitação, aquele monte de homens ferozes, com pedras na mão, querendo apedrejá-la. E Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos aqueles homens, tomados de uma raiva imensa, se calaram, jogaram as pedras e foram saindo um a um. Jesus olha para Madalena e diz: onde estão os teus juízes? Ela fala: Senhor, não vejo nenhum. Ele diz: eu também não vejo. Vá e não peques mais. Porém, nós temos aqui no livro Boa Nova, este livro aqui, eu recomendo a leitura. Jesus diz o seguinte: Jesus foi interpelado por João, evangelista. Senhor, ela cometeu adultério, ela deveria morrer, essa é a nossa lei, ela deveria ser apedrejada. E o Senhor não deixou que isso acontecesse. Então Jesus diz a João: sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos e das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. João, então, compreende o alcance da bondade de Jesus e se cala. Muitas pessoas, muitos estudiosos acham que a maior transformação ocorreu com Paulo. Era Saulo, perseguidor cruel dos cristãos. Mas outros entendem que não, que a maior transformação se deu com Maria Madalena. Porque Paulo era um doutor da lei. Ele conhecia a lei em profundidade. Ele estava mal direcionado. Enquanto que Maria Madalena nada conhecia. E a partir deste evento, se tornou uma seguidora incondicional de Jesus. Ficou com ele até o dia do Calvário. E foi justamente para ela
que Jesus apareceu no domingo. Então era uma pessoa de má vida, de má fama, que tinha tudo para ser abandonada. No entanto, Jesus vai e, através do seu amor incondicional, transforma profundamente aquela mulher. Esse foi o segundo personagem. O terceiro é Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era aquela assembleia de juízes que ditavam as ordens, os costumes naquela época. E ai de quem não seguisse. Mas Nicodemos, ele tinha um coração amoroso, ele era diferente. E um dia ele resolve se encontrar com Jesus. Não poderia ser de dia, porque se alguém soubesse, a situação dele ficaria muito complicada. Então ele tem um encontro à noite com Jesus e diz ao mestre: Senhor, eu sei que vens pela parte de Deus, senão não faria as coisas que fazes. Mas eu gostaria de lhe perguntar uma coisa: que forças eu devo movimentar para implantar no meu coração o reino de Deus? Jesus amorosamente olha para Nicodemos e diz a ele: Nicodemos, não basta passar a vida interpretando a lei. Mais importante do que isso é vivenciá-la. O que Jesus quis dizer a Nicodemos com essas palavras? Não basta a gente conhecer. Conhecer é fácil. Ler um livro é fácil. Na era digital que estamos hoje, acessar o Google, aquilo que nós quisermos saber rapidamente vem às nossas mãos. Mas, se todo esse conhecimento não fizer um trajeto curto do ponto de vista do nosso corpo, mas muito difícil na prática, as coisas não acontecem. O conhecimento que não se alia, o conhecimento não se transforma num terceiro passo, definitivo e mais importante de todos, que é a ação. Eu posso conhecer profundamente todos esses livros, toda a codificação, mas todo esse conhecimento não mexe com os meus sentimentos de amor, de respeito, de fraternidade, de caridade. Ele fica retido nesta caixa. Ele não passa de mera intelectualidade. A partir do momento que eu pego este conhecimento, alio, associo aos meus sentimentos e transformo isso em ação no bem, aí eu estou realmente me colocando à disposição do Cristo como um trabalhador da sua seara. E lembremos que Jesus disse: a minha seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então foi exatamente isso que Jesus disse a Nicodemos. Não adianta você passar a vida inteira estudando. Se você não fizer as coisas acontecerem, se você não fizer um gesto em direção ao teu irmão, em direção àqueles que caminham com você, diminuir o sofrimento dessas pessoas, de nada vai adiantar todo esse conhecimento. Então Jesus, através dessas palavras, de uma forma muito amorosa, fez com que Nicodemos, vamos dizer assim, replanejasse a sua vida, a sua conduta, a sua forma de ver. Então Jesus sabia que se tratava de um homem inteligente, mas precisava de uma pitadinha ali de sentimento para que Nicodemos fizesse alguma coisa de útil. O quarto exemplo que Emmanuel cita na sua mensagem é Tomé. Tomé
era aquele discípulo que estava sempre precisando ver para crer. A gente hoje fala muito isso, né? Preciso ver para crer. Se eu não ver, eu não acredito. Tomé lá atrás já fazia a mesma coisa. Precisava ver para crer. Mas Jesus disse: Tomé, feliz daquele que crê sem ver. E Tomé era um discípulo, não tinha muita fé, ele era muito preocupado com os sinais que Jesus fazia. Ele achava que a única forma do Evangelho de Jesus ser definitivamente implementado na terra dependeria de convencer os poderosos de Israel e de Roma. Então ele vivia pedindo a Jesus insistentemente que Jesus desse sinais divinos de que ele era o Filho de Deus. E um dia Tomé se achega a Jesus e diz: Senhor, tem uma turma aí muito importante, eles querem conversar com o Senhor, eles querem sinais. Jesus falou: eu não vou dar sinal nenhum, porque eu tenho pregado nas praças públicas, eu tenho feito tantas coisas que as pessoas têm visto. Então, eu não tenho que dar sinal nenhum. E Tomé ficou extremamente triste, até zangado com Jesus. Neste livro Boa Nova, que tem um capítulo que trata especificamente desse tema de Tomé, desse jeito dele ser, olha que Jesus diz a ele: Tomé, uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu. A nossa senha é a própria exemplificação na humildade e no trabalho. A redenção consiste em amar intensamente. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica. Esse, para Jesus, era o sinal. Não aquilo, o maravilhoso que aquelas pessoas queriam ver. E que Jesus fez, muitas vezes, o cego voltar a enxergar, o paralítico a andar, o leproso a se curar. Jesus fez muito isso, mas eles queriam mais, eles exigiam mais de Jesus. Mas não é porque eles gostavam de Jesus. Eles queriam testar, eles testavam Jesus o tempo todo. E queriam que Jesus caísse em contradição, para que ele fosse preso. No final, Jesus acabou sendo preso e crucificado. Mas o objetivo deles não era admirar Jesus, nem as suas pregações, as suas palavras. Era pegar Jesus nas contradições. Então, Jesus nos dá esse exemplo, que mais importante do que qualquer sinal é enxugarmos uma lágrima, é trabalharmos no bem, fazer alguma coisa para ajudar aquele que necessita. E não esqueçamos que o primeiro beneficiado somos nós. Muitas vezes a gente pode pensar, mas eu vou ajudar o outro? Não. Consequência. Você está se ajudando em primeiro lugar. O outro vai receber depois. Assim como quando a gente pratica algo nada bom, né? O primeiro a ser atingido somos nós. Seguindo na mensagem de Emmanuel, o outro discípulo que deu muita dor de cabeça para Jesus, que exigiu demais do seu amor incondicional, foi Judas. Judas queria porque queria libertar Israel do jugo de Roma. E ele acreditava que isso só aconteceria por meio de uma revolução, por meio de uma guerra. Mas ele achava que Jesus era uma pessoa muito lenta, muito boa, muito humana. Então,
aquela revolução, aquela independência que ele imaginava, não se daria por meio do Cristo. Então, Judas, ele tem um plano, ele bola um plano na sua mente doentia. Vejam só, qual era o plano de Judas? Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria as suas ambições aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Então esse era o plano de Judas. Ele faria um acordo com os poderosos do Sinédrio, seria nomeado alguém como responsável por uma revolução, teria amplos poderes, e depois de libertar o seu povo, diria: Jesus, pode sentar. Está tudo pronto, tudo preparado, tudo que precisava fazer, o lado ruim, as mortes, tudo já foi feito. Agora senta e governa. Só que essa não era a intenção de Jesus. E aí, quando Judas percebe que havia sido vítima da astúcia, da inteligência humana, e aquilo levou o Cristo à morte, ele fica desesperado e se suicida. Jesus então pede a um de seus anjos que vá até Judas e o socorra, não o deixe só, porque ele acabara de tirar a própria vida. Então veja só, aquele discípulo que tanto deu trabalho para Jesus, o traiu, Jesus não o abandonou. Através de um anjo seu, determinou que Judas fosse acolhido. Bem, para terminar, os personagens desta mensagem, o último deles é Simão Pedro. Simão Pedro era um pescador rude, bravo, nervoso, impaciente. Mas Jesus sabia que ao término daquele curto período que estaria com eles, iria com certeza implantar o reino de Deus no seu coração. Lembremos que quando Jesus foi capturado no Getsêmani, Pedro tira uma espada e corta a orelha do soldado. Jesus fica bravo com Pedro e diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem viver pela espada, por ela perecerá. Esse foi um exemplo, e isso já estava no fim. Pedro já tinha convivido com Jesus aproximadamente 3 anos, e mesmo assim, ainda era uma pessoa extremamente violenta. Na última ceia, quando Jesus diz: um de vós vai me trair, Simão Pedro fica bravo, fala: como, Senhor? Aponte então, quem será? Sou eu? Eu não vou jamais fazer isso. Eu amo o Senhor, eu gosto, eu não vou fazer. Jesus falou: Pedro, calma. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí que Pedro ficou furioso, porque Jesus colocou à prova o que ele sentia. Pedro
como nós sabemos, era uma pessoa difícil. Tudo passou, o Cristo morreu, Pedro encerra as suas atividades na Casa do Caminho, em Jerusalém, e vai embora para Roma, onde os cristãos estavam sendo impiedosamente assassinados por seguirem os ensinamentos de Jesus. Fazia reuniões com os cristãos nos cemitérios de Roma, para que não fossem vistos e nem presos. Mas um dia, soldados romanos prendem Pedro e o colocam numa prisão imunda. Pedro já tinha seus 80 anos de idade, já era um ancião, uma pessoa de poucas forças físicas, mas a essas alturas já tinha um coração imenso. Um dia Pedro está na prisão, os soldados romanos ali chegam e um deles, um pretoriano, diz a Pedro: velho imundo, hoje chegou o dia da tua morte. Hoje é o dia do seu martírio. E pega Pedro e coloca a andar na frente, cercado por muitos guardas. Aquele homem, já idoso, passos lentos, vacilantes, mas firmes. Seguia em direção ao Calvário, aonde seria crucificado. Naquele momento, Pedro se lembra de Jesus e começa a fazer uma prece a ele, pedindo que Jesus mandasse à terra pessoas mais novas, mais firmes, cheias de vida, para disseminar o seu evangelho, porque ele, já um idoso, já não tinha forças para mais nada. E Jesus e Pedro vai caminhando, orando e lembrando de tudo aquilo que ele havia passado com o Mestre. Os lugares por onde eles caminharam, as pregações de Jesus, as pescarias que eles faziam pela manhã, 5, 6 horas da manhã, saíam num barco para pescar. Pedro nem percebia que estava caminhando ali, até que este soldado, um pretoriano, Sertório Aniceto, novamente começa a maltratar Pedro, xingar, ofender, falar verdadeiros impropérios. Mas Pedro continua a sua trajetória e nem percebe que o deitaram na cruz e o pregaram e o colocaram de cabeça para baixo. O tempo passa, Pedro ali ainda lembrando de Jesus, e este soldado, Sertório Aniceto, percebendo que a noite se aproximava e que Pedro não morria, pega uma pedra pontiaguda e atira na cabeça de Pedro com toda a força. O sangue começa a jorrar, Pedro sente um torpor, uma confusão, e aos poucos vai se desligando. E de repente ele percebe que está ao lado do seu corpo. Neste momento, um clarão, uma luz imensa abre à sua frente. E era Jesus que veio buscá-lo. Tal qual uma criança, Jesus acolhe Pedro, coloca no seu colo e parte em direção
a esferas indescritíveis. Pedro não conseguia descrever a beleza daqueles lugares que Jesus o havia levado. E Jesus diz a ele: Pedro, fique aqui o tempo que você quiser. Tudo preparei para você. Fique à vontade. E parte. Pedro revê amigos, visita lugares inimagináveis. E passado alguns dias, o Cristo vai até Pedro e diz: Pedro, eu vou voltar à terra, porque não me é justo, não me é lícito ficar aqui enquanto houver um único gemido de dor no planeta. Mas fique aqui o tempo que você quiser. E Pedro diz: não, Senhor, eu vou junto. E agarra nos braços de Jesus e ambos descem e chegam a um cemitério de Roma. No dia seguinte, se comemoraria o Natal. E naquela véspera, aqueles cristãos reunidos no cemitério sabiam que no dia seguinte seriam sacrificados nas arenas. Pedro se dirige àquelas pessoas com uma mensagem de consolo, uma mensagem de amor, abraçando, dando força àquelas pessoas e dizendo: tenham um bom ânimo. Enquanto Pedro ali se encontrava, ele sente alguém colocar as mãos em seus ombros. Ele olha, era Jesus. E Jesus diz o seguinte: Pedro, tem uma pessoa aqui no cemitério, no teu túmulo, que quer falar com você. Pedro então vai, e quem era? Sertório Aniceto, aquele pretoriano, aquele soldado romano que havia matado Jesus. Agora, um homem choroso, triste, abatido, com um filhinho de 5 anos no colo, que estava morrendo. Ele implora para que Pedro salve o seu filho, porque agora ele já havia se convertido ao cristianismo. E ele tinha certeza que o verdadeiro cristão, por mais que sofresse, jamais pagaria na mesma moeda. Pagaria com o bem, com a caridade. E ele implora que Pedro salve o seu filho. Pedro então aplica passes naquela criança e ela vai se restabelecendo, vai se revigorando e sorri para o pai. O pai fica num contentamento, numa alegria e agradece profundamente a Pedro. Para Sertório Aniceto, a implantação do reino de Deus começava ali, naquele momento. E para Pedro, o serviço continuava. Então, este caso de Pedro também, aquele pescador rude, bravo, capaz de cortar a orelha do soldado, capaz de negar, depois de 3 anos de convivência com o mestre, capaz de negá-lo, Jesus não o abandonou. Trabalhou o coração do discípulo. Diante de tudo que nós vimos até agora, esta mensagem de Emmanuel nos deixa 3 lições importantes, marcantes. A primeira delas, por isso que essa mensagem se chama A Exemplo do Cristo. Emmanuel diz o seguinte:
Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. E cá entre nós, nisso, nós somos craques. Como disse Jesus, nós somos capazes de ver o cisco no olho do nosso próximo, mas somos incapazes de ver a trave no nosso olho. E logo de cara, quando a pessoa não professa a mesma fé que a nossa, as mesmas ideias, não comunga das mesmas coisas, a nossa primeira reação, afastar. Aqui, Emmanuel diz exatamente o contrário. Se você observa no teu próximo algo errado, a imperfeição, jamais vede o caminho para ele. Ao contrário, o ajude. Esta é a primeira, vamos dizer, um conteúdo importante desta mensagem. O segundo, a exemplo do Cristo, ajuda o quanto possas. O que Jesus fez, a não ser ensinar, amar, ajudar, perdoar? Esse era o apostolado de Jesus. Amar, cooperar, e é o que ele pede para nós. Então, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso entendimento, dentro do sentimento do nosso coração, façamos aquilo que é possível. E Jesus não fala em grandes coisas como ele fez por nós. Outro dia eu estava vendo na internet uma senhora na Austrália passeando com o cachorrinho numa ponte, o cachorrinho caiu no mar, era um braço de mar ali. Um rapaz vinha passando, tirou a roupa, pulou na água e recolheu aquele cachorrinho. É como se aquela senhora tivesse renascido. São gestos pequenos que Jesus nos pede. Ele não nos pede coisas grandiosas que nós não temos condições de fazer. Mas isso é algo de foro íntimo. Vai de cada um de nós fazer aquele conhecimento, se unir ao nosso sentimento e ambos formarem a ação. E o terceiro, a exemplo do Cristo, o amigo divino, que é Jesus, sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do passado, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Jesus sabe quem nós somos melhor do que nós mesmos. Compreende as nossas dores, as coisas erradas que estão em nós, mas amorosamente Ele continua nos estendendo as mãos, dizendo: vem. Nós é que muitas vezes nos abandonamos, nos sentimos a última bolacha do pacote, mas não naquele sentido bom da bolacha, né? No sentido ao contrário, é aquela bolacha que ninguém quis, aquela bolacha ruim, a gente se sente assim. E diz: eu não tenho força para trabalhar, eu sou uma pessoa imperfeita. Como que eu vou poder fazer alguma coisa no bem se eu mesmo sou cheio de coisas erradas e de sombras? É exatamente assim que Jesus nos quer. Com as nossas sombras, os nossos medos, os nossos vícios, as nossas inseguranças. Porque é através do trabalho que o nosso espírito vai se redimir. É através do trabalho que nós vamos subindo essa escala até chegarmos à condição de espíritos puros. E não esquecendo o que Jesus nos diz: a minha seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Que através dessa mensagem de Emmanuel, tenhamos esta consciência de que podemos sim e devemos fazer alguma coisa. Não só apenas para o bem dos outros, mas principalmente
para nós. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês nesta noite e desejar a todos os frequentadores desta casa um excelente 2019, os frequentadores, os trabalhadores, os dirigentes, e que em 2019 possamos estar todos juntos aqui novamente. Muito obrigado.